A guarda do sábado será o grande ponto de decisão e fidelidade no conflito final. Mas como podemos ser testemunhas fiéis se não soubermos, na prática, o que significa santificar esse dia? Neste vídeo, você aprenderá como honrar a Deus no seu santo dia, desde o pôr do sol até as atividades em família, e como tornar o sábado o dia mais feliz e abençoado da semana. Se você deseja que sua casa seja um pedacinho do céu neste próximo sábado, fique até o final deste vídeo. Por que Deus criou o sábado? Deus é misericordioso. Razoáveis são as suas reivindicações, em harmonia com a bondade e benevolência de seu caráter. O objetivo do sábado foi beneficiar toda a humanidade. Ele separou aquele dia especial para o homem nele repousar de seu labor, para que, ao olhar para a terra embaixo e para os céus em cima, lembrasse de que Deus fez tudo isto em 6 dias e descansou ao 7º, e para que, ao contemplar as provas palpáveis da infinita sabedoria de Deus, seu coração se enchesse de amor e reverência por seu Criador. O sábado foi feito para o homem, para lhe ser uma bênção mediante o desviar-lhe a mente do trabalho secular para a contemplação da bondade e glória de Deus. Grandes bênçãos estão incluídas na observância do sábado, e a vontade divina é que ele seja um dia de alegria para nós. Houve júbilo na instituição do sábado. Contemplando com satisfação as coisas que criara, Deus declarou muito bom tudo quanto fizera. É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro, e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Quando foi criado o sábado? O sábado foi feito depois da criação do homem, a fim de lhe satisfazer as necessidades. Depois de haver Deus feito o mundo em 6 dias, descansou, e santificou e abençoou o dia no qual descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Que significado tem o sábado na vida do povo de Deus? O sábado é um sinal do relacionamento entre Deus e o seu povo, sinal de que este honra a lei de Deus. É o que distingue entre os fiéis súditos de Deus e os transgressores. Dado ao mundo como o sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o que torna a restaurar a alma à sua própria semelhança. Para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal da santificação. Aquele que de coração obedecer ao 4º mandamento obedecerá toda a lei, será santificado pela obediência. De todos os 10 preceitos, só o 4º contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Os que obedecem aos seus mandamentos tomam-lhe o nome, e todas as bênçãos que esse nome implica-lhes serão garantidas. Como devemos passar o sábado? Para santificar o sábado, não é necessário encerrar-nos entre paredes, afastados das belas cenas da natureza e do ar livre e revigorador do céu. Não devemos, em caso algum, permitir que encargos e transações comerciais nos desviem a mente do sábado do Senhor, que Ele santificou. Nem devemos permitir que nossa mente se demore em coisas de caráter mundano, mas a mente não pode ser refrigerada, vivificada e enobrecida, sendo confinada quase todas as horas do sábado entre paredes, ouvindo longos sermões e orações tediosas, formais. O sábado do Senhor é mal empregado, se for assim celebrado. O objetivo para o qual foi criado não é atingido. É necessário que o povo de Deus se reúna para falar sobre ele, para trocar pensamentos e ideias a respeito das verdades contidas em sua palavra e dedicar uma parte do tempo à devida oração. Esses períodos, porém, mesmo no sábado, não devem ser tornados tediosos por sua extensão e falta de interesse. Numa parte do dia, todos devem ter oportunidade de ficar ao ar livre. Como podem as crianças obter um mais correto conhecimento de Deus e sua mente ser mais impressionada do que passando parte do tempo ao ar livre, não em brincadeiras, mas na companhia de seus pais? Que sua mente juvenil se ligue a Deus no belo cenário da natureza. Seja sua atenção chamada às provas de seu amor ao homem nas obras criadas, e elas serão atraídas e demonstrarão interesse. Todos quantos amam a Deus devem fazer o que lhes seja possível para tornar o sábado deleitoso, santo e digno de honra.
Não podem fazer isso buscando o próprio prazer em distrações pecaminosas, proibidas. Podem, todavia, fazer muito para exaltar o sábado em sua família e torná-lo o dia mais interessante da semana. Cumpre-nos consagrar tempo para despertar o interesse de nossos filhos. Uma mudança terá sobre eles benéfica influência. Devemos tornar o sábado tão interessante para nossa família que sua volta semanal seja saudada com alegria. Os pais não podem melhor exaltar o sábado e honrá-lo do que idealizando meios de comunicar a devida instrução à sua família, interessando-a nas coisas espirituais, dando-lhes uma visão correta do caráter de Deus e do que Ele requer de nós a fim de aperfeiçoarmos caráter cristão e alcançarmos a vida eterna. Todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias da alma devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. Como devem ser os preparativos para o sábado? Durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. É aí que deve começar a preparação para o sábado. Nenhum dever relacionado com os 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico a ponto de estarmos demasiadamente cansados para participar do culto no dia em que o Senhor descansou. Embora devamos nos preparar para o sábado durante toda a semana, a sexta-feira é o dia especial de preparação. Por intermédio de Moisés, o Senhor disse a Israel: amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Essas instruções vindas do próprio Deus são para o nosso ensino. A Bíblia é um guia perfeito, e se suas páginas forem estudadas com oração e com espírito disposto a compreender, ninguém necessita estar em erro a esse respeito. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que houver para cozer e escovar os sapatos. É possível deixar tudo preparado, caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho material e façamos desaparecer os jornais seculares. Os pais devem explicar aos filhos esse procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Há ainda outro ponto a que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se do coração toda a amargura, ira ou ressentimento. Com espírito humilde, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos precisando de uma reforma, porque muitos há que estão se tornando descuidados. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos fazer arranjos especiais para que cada membro da família esteja preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. As roupas usadas no sábado devem ser diferentes? Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no trabalho durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Embora não seja lícito adaptar-nos às modas do mundo, não devemos ser indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, porém sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. E quanto à alimentação do sábado, deve ser diferente?
No sábado, não devemos aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples e devemos comer menos, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem ser apreciadas, por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio. Por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Embora devamos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, embora simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial, que a família não costuma comer todos os dias. E quanto aos horários de início e final do sábado? Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. É bom lembrar que cada minuto é tempo sagrado. Sempre que possível, os patrões deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. Dessa forma, terão tempo para a preparação, a fim de poderem saudar o dia do Senhor com sossego de espírito. Assim procedendo, não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas materiais. E como deve ser o culto familiar ao pôr do sol? As crianças devem participar do culto familiar, cada qual com sua Bíblia, lendo 1 ou 2 versículos. Cante-se então um hino preferido, seguido de oração da qual Cristo nos deixou um modelo. A oração do Senhor não foi destinada para ser simplesmente repetida como uma fórmula, mas é uma ilustração de como devem ser as nossas orações, simples, fervorosas e amplas. Em singela petição, contemos ao Senhor as nossas necessidades, exprimindo gratidão por suas bênçãos. Desse modo, saudaremos a Jesus como hóspede bem-vindo em nosso lar e coração. Em família, convém evitar orações longas e sobre assuntos que não têm a ver com o interesse de todos. Essas orações enfadam, em vez de constituírem um privilégio e uma bênção, que o momento da hora da oração seja agradável e interessante. Como deve ser o sábado em família? Não devemos perder as preciosas horas do sábado acordando tarde. No sábado, a família deve se levantar cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso, resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família tenha sentimentos impróprios para esse dia. Sendo profanado, o sábado torna-se um fardo, e sua aproximação será um motivo de desagrado em vez de regozijo para a família. A escola sabatina e o culto divino ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Os pais deverão passar boa parte desse tempo com os filhos. Em muitas famílias, os filhos menores são deixados à vontade, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar ou ocupar-se de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde para elas sua importância sagrada. Podemos andar com eles ao ar livre, sentar-nos com eles nos bosques e à luz do sol, e oferecer à sua mente irrequieta algo com que se alimentar, mediante o conversar com eles sobre as obras de Deus, e podemos inspirar-lhes amor e reverência, chamando-lhes a atenção para as belas coisas da natureza. Quando faz bom tempo, os pais devem sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Em meio às belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus. De quando em quando, devemos ler para eles as interessantes histórias da Bíblia, perguntar-lhes acerca do que aprenderam na escola sabatina e estudar com eles a lição do sábado seguinte. Os pais poderão fazer do sábado o que em realidade deve ser, isto é, o dia mais alegre da semana, induzindo assim os filhos a considerá-lo um dia deleitoso, o dia por excelência, santo ao Senhor e digno de honra. Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós mesmos o estareis violando se consentirdes que vossos filhos o façam.
Quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, Deus vos considera transgressores dos mandamentos. Transgredis o seu sábado. Ao pôr do sol, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o término do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Pais, tornem o sábado um deleite, para que seus filhos o aguardem e o acolham de coração. Exorto os caros irmãos e irmãs, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. Quem deseja ver os filhos observarem o sábado conforme o mandamento, deve ensinar-lhes isso, tanto por preceito como pelo exemplo. A verdade, profundamente impressa no coração, jamais será totalmente apagada. Poderá ser obscurecida, mas nunca destruída. As impressões feitas na tenra infância se manifestarão também nos anos futuros. As circunstâncias podem separar os filhos dos pais e afastá-los do convívio da família, mas por toda a vida as instruções recebidas na infância e adolescência vão ser uma bênção para eles. Como deve ser o sábado na igreja? Cristo disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Sempre que houver 2 ou 3 crentes na mesma localidade, deverão eles reunir-se no sábado para reclamar as promessas do Senhor. O pequeno grupo reunido para adorar a Deus no seu santo dia tem direito a reclamar as bênçãos de Jeová e pode estar certo de que o Senhor Jesus será honroso visitante em suas reuniões. A pregação nas reuniões de sábado em geral deve ser breve, dando-se oportunidade aos que amam a Deus para exprimir sua gratidão e adoração. Ninguém vá à igreja para dormir. Não é correto dormir na casa de Deus. Não é nosso costume entregar-nos ao sono quando empenhados em algum serviço profissional, porque geralmente estamos nele interessados. Seria lícito, pois, colocar o culto que tem a ver com os nossos interesses eternos em nível inferior aos negócios seculares? Quando assim procedemos, privamo-nos da bênção que o Senhor nos destina. O sábado não deve ser passado em ociosidade, mas tanto em casa como na igreja, cumpre-nos manifestar espírito de adoração. Aquele que nos deu 6 dias para nossas ocupações materiais, abençoou e santificou o 7º dia e o separou para si. Nesse dia, Deus se propõe abençoar de maneira especial todos os que se consagram a seu serviço. O que devemos evitar aos sábados? Se desejamos a bênção prometida aos obedientes, devemos observar mais estritamente o sábado. Temo que muitas vezes empreendamos viagens que bem poderiam ser evitadas nesse dia. Para ir à igreja, que requer a nossa cooperação ou a qual devemos transmitir a mensagem que Deus lhe destina, pode ser necessário viajar no sábado, mas sempre que possível, devemos no dia anterior comprar a passagem e fazer todos os arranjos necessários. Quando viajarmos, devemos esforçar-nos o máximo para evitar que o dia da chegada ao destino coincida com o sábado. Se formos obrigados a viajar no sábado, devemos evitar a companhia dos que procuram atrair-nos a atenção para coisas seculares. Devemos ter a mente concentrada em Deus e com Ele entreter comunhão. Sempre que se nos ofereça a oportunidade, falemos com outros acerca da verdade. Cumpre-nos em todo o tempo estar dispostos a aliviar sofrimentos e ajudar os que sofrem necessidades. Não devemos, entretanto, falar acerca de negócios, nem iniciar qualquer conversação mundana. Em todo o tempo e em qualquer lugar, Deus quer que lhe testemunhemos nossa fidelidade, honrando seu sábado. Barulho ruidoso e contenda não devem ser permitidos em nenhum dia da semana, mas no sábado todos devem manter silêncio. Não devem ser ouvidas ordens em voz alta em nenhuma ocasião, mas no sábado isso é completamente impróprio. Este é o santo dia de Deus, o dia que Ele reservou para comemorar suas atividades criadoras, um dia que Ele abençoou e santificou. Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do dia sagrado santificado por Jeová. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente, e sim apropriado, que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. E o sábado tem sido corretamente observado?
O sábado é um elo de ouro que nos une a Deus, mas o preceito do sábado tem sido violado. O dia santificado por Deus tem sido profanado. O sábado foi deslocado de seu legítimo lugar pelo homem do pecado, sendo exaltado em lugar dele um dia comum. Há maior santidade no sábado do que lhe atribuem muitos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere uma reforma da observância desse dia. O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição de santo dia de repouso. É importante o testemunho da observância do sábado pelos adventistas do sétimo dia? A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. É muito importante, portanto, que o nosso exemplo em observá-lo seja correto. Há os que estão observando este povo para ver qual é a influência da verdade sobre eles. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quando lhes são apresentados os reclamos do quarto mandamento, eles olham para ver como ele é considerado pelos que professam obedecer-lhe. Examinam a vida e o caráter de seus defensores para verificar se estão em harmonia com a sua profissão de fé, e com base nas opiniões assim formadas, muitos são grandemente influenciados na aceitação ou rejeição da verdade. Se este povo puser sua vida em harmonia com a norma bíblica, eles serão realmente uma luz no mundo, uma cidade edificada sobre um monte. Qual a promessa para os que guardam e anunciam o sábado como santo dia do Senhor? Aos que realizam essa obra, diz Deus: e chamar-te-ão reparador das roturas, restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus: aos que me honram, honrarei.